Os Estados Unidos aplicaram a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. A medida bloqueia bens, contas bancárias e proíbe a entrada no país. Essa lei foi criada após a morte de um auditor russo que denunciou corrupção, mas acabou sendo preso e assassinado. Com o tempo, a lei virou modelo para outras nações e passou a ser usada como forma de punição internacional. Mas o que preocupa é o seguinte: quando cada país define por conta própria quem deve ser punido, a justiça pode virar arma. Vamos entender melhor sobre essa lei no programa Fronteiras de hoje. A criação da Lei Magnitsky começa com a história de Sergei Magnitsky, que foi assassinado por oficiais russos dentro de um presídio em Moscou em 2009. Ele era auditor de um escritório de advocacia e tinha denunciado um grande esquema de corrupção envolvendo agentes públicos. Mas essa denúncia fez com que ele fosse preso, acusado de evasão fiscal, justamente o crime que havia denunciado. O seu assassinato gerou uma comoção mundial e, diante disso, os Estados Unidos criaram a Lei Magnitsky, um mecanismo que passou a impor sanções a estrangeiros acusados de corrupção e violações de direitos humanos. De lá para cá, mais de 500 pessoas e organizações já foram sancionadas, entre elas ex-líderes do Partido Comunista Chinês, comandantes das Forças Armadas de Myanmar e até o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o que acontece quando alguém entra na lista Magnitsky? Essa pessoa perde o direito de entrar nos Estados Unidos e, principalmente, perde o acesso ao sistema bancário internacional vinculado ao dólar. Na prática, isso significa que as contas e os ativos dela são congelados em qualquer banco que esteja em operação no país norte-americano. Vários bancos ao redor do mundo evitam se envolver com quem foi sancionado, justamente para não violar as restrições dos Estados Unidos. Um exemplo claro é o da Carrie Lam, ex-líder do governo de Hong Kong. Quando foi sancionada em 2020, ela contou que passou a receber o salário do governo em dinheiro vivo porque nenhum banco aceitava manter uma conta dela. Nenhum país tem tanto poder de sanção quanto os Estados Unidos, mas outros seguiram o mesmo caminho. O Canadá aprovou uma lei parecida em 2017 e usou para punir autoridades da Arábia Saudita envolvidas na morte do jornalista Jamal Khashoggi. O Reino Unido e a União Europeia também criaram suas versões em 2020. Depois vieram Austrália, Estônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca, e o movimento não ficou só no Ocidente. A Rússia criou uma lei própria em 2012 como resposta a Magnitsky. O país já baniu mais de 900 americanos, inclusive o ex-presidente Joe Biden. Em 2021, foi a vez da China reagir. O país criou uma lei de contra-sanções e passou a retalhar qualquer pessoa ou empresa estrangeira vista como discriminatória. Por exemplo, quando autoridades chinesas foram sancionadas por abusos contra os uigures, Pequim respondeu sancionando 10 cidadãos da União Europeia, entre eles parlamentares e suas famílias, que ficaram proibidos de entrar no país ou fazer negócios com empresas chinesas. De forma geral, todas essas leis seguem o mesmo padrão: bloqueio de entrada no país, congelamento de bens e isolamento financeiro. O Brasil, por outro lado, não faz parte desse grupo. Por aqui, não existe nenhuma lei semelhante a Magnitsky. Isso acontece porque a política externa brasileira costuma seguir o caminho do multilateralismo, ou seja, decisões em grupo, com foco na diplomacia e nos fóruns internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU. Além disso, o Brasil não é um centro financeiro global, nem costuma ser destino de grandes fortunas ilegais. Por isso, uma lei desse tipo teria um impacto bem menor por aqui. Mas isso pode mudar. Hoje, a Lei Magnitsky é considerada uma das formas mais rápidas e eficazes de punir líderes autoritários, oligarcas e autoridades corruptas, especialmente num momento em que grandes organizações internacionais, como a ONU, muitas vezes estão travadas por disputas políticas. Se essa lógica de sanções se tornasse uma regra global, violadores de direitos humanos teriam cada vez menos onde se esconder. Por outro lado, esse tipo de lei tem um problema: ela é unilateral, ou seja, cada país aplica a sua versão da lei como quiser, com base nos próprios interesses, e isso abre espaço para distorções. Se todo mundo criar a sua lei Magnitsky, cada governo pode usar esse instrumento para perseguir adversários, rotular críticos estrangeiros como violadores de direitos humanos e até se vingar de decisões políticas. O risco é de que a justiça internacional vire um campo de guerra entre blocos ideológicos.
ideológicos e que a diplomacia tradicional, baseada em acordos e consenso, perca espaço para uma lógica de cada um por si. E agora ficam as perguntas. Quem decide o que é uma violação de direitos humanos? Os Estados Unidos? Cada país por conta própria? Ou seria o caso de um tribunal internacional? Sem uma regra clara, o mundo pode mergulhar numa guerra de sanções, aquilo que já vem sendo chamado de diplomacia de lista negra. E quando a justiça vira instrumento de poder, ela perde credibilidade. Por isso, talvez o caminho mais seguro seja a criação de uma Corte de Direitos Humanos com força executiva global, ou pelo menos um sistema coordenado de sanções com critérios claros para evitar abusos e manipulações. Porque a Lei Magnitsky é sim uma criação poderosa, mas sem equilíbrio ela deixa de ser uma balança de justiça e vira uma espada. Mas no fim das contas, é o presidente dos Estados Unidos quem decide quem pode ou não ser cidadão do mundo.